cultura aqui na Causa Operária TV. Muito boa noite, companheiros. Aqui em mais esse programa cultural aqui do seu canal, Revolucionário Independente, começando mais um Uso Ela, aqui diretamente dos estúdios da Causa Operária TV em São Paulo. Antes da gente começar o nosso programa, o nosso bate-papo aqui, sempre lembrando aí para você se inscrever no canal, se inscreva na Causa Operária TV, rumo aos 100 mil inscritos, compartilhe o nosso link 24 horas com os seus contatos, compartilhe também o nosso vídeo que estará aí na playlist do programa, compartilhe aí com seus contatos no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, nos ajude a fortalecer o canal. E contribua também com a gente, a partir de R$ 7,99 por mês você se torna membro assinante, e você pode mandar a quantia que você quiser aí, mandando superchat aí pra gente, com um comentário, uma pergunta sobre cultura e arte aqui no nosso programa de hoje. E para bater um papo aqui sobre cultura, estou aqui hoje de volta com meu companheiro Jota Camelo. Boa noite, Jota. Opa, boa noite. Jota que está aí com uma camisa espetacular aí do Santos Futebol Clube, que eu não tive a oportunidade ainda de discutir com o Jota sobre os 80 anos de um dos maiores artistas, né, da história do Brasil, que é o Pelé, né? Um dos maiores gênios da arte que o Brasil já produziu. Mas aproveitando aqui o Jota da camisa do Santos, para citar aqui que o Jota que é santista. Você é santista, né, Jota? Se eu falar do Pelé aqui, eu vou ficar a noite inteira falando desse cara. Impressionante. Eu vi o Pelé jogar. Essa geração nova vê o Pelé em filme assim, de pouca qualidade, né? No final da carreira. Eu que assisti o Pelé, a infância foi assistir um Pelé ao vivo na TV Tupi, na antiga TV Tupi, aquelas cenas que você nunca mais vai ver, porque não foram gravadas, né? Foi impressionante. Ele realmente foi um artista, né? Exatamente. O Picasso queria fazer um quadro do Pelé. O Picasso convidou o Pelé para visitá-lo, né? Queria fazer um quadro do Pelé, porque isso não foi. O cara era um artista, né? Seria interessante um quadro, hein, do Pelé pelo Picasso, hein? Bom, vamos lá, Jota. Começando aqui o nosso programa. Hoje nós tivemos aí o podcast Quarto Caderno, que sempre vai ao ar nas terças-feiras, às 15 horas. Sempre com um tema, né, da cultura, da arte, que é baseado, nosso podcast é sempre baseado num texto que sai na nossa imprensa escrita, né? O podcast de hoje foi sobre o pintor expressionista Oskar Kokoschka, né, o austríaco, e o expressionismo austríaco e a agonia do imperialismo decadente, né? E eu recomendo aí para vocês ouvirem, né, o podcast Quarto Caderno de hoje sobre o Kokoschka, um dos principais expoentes aí do expressionismo. Eu estava conversando com o Jota aqui, Jota que é desenhista, para perguntar o que ele conhecia do Kokoschka. Ele tem aí algo a dizer. Eu queria que o Jota falasse um pouquinho aí do que ele conhece do Kokoschka, para dar aquela aguçada aí no pessoal para ouvir o podcast Quarto Caderno de hoje. Foi ao ar hoje às 15 horas, mas está aí na playlist do canal. O Kokoschka era aquele pintor que eu conheço muito bem o Kokoschka e não conheço nada do Kokoschka. Eu não conheço nada da vida dele, do que ele fez, só sei que ele foi um pintor considerado degenerado pelos nazistas, né? Se o nazismo considera ele degenerado, é muito bom. Mas o que eu conheço muito bem dele é que, quando fazia escola de arte, eu copiei vários quadros do Kokoschka. Isso era parte parte do treinamento, né? Vinha lá o professor com uma fotografia enorme de um quadro do Kokoschka e falava: vamos copiar isso aí. E aí você estuda a técnica dele, estuda quando ele coloca a tinta molhada em cima de tinta molhada, ou tinta molhada em cima da seca, a seca da molhada, a composição. É uma complexidade enorme você pintar um Kokoschka, né? Esse cara, ele é um dos pintores assim, fabulosos que pouca gente conhece.
Se você pegar o expressionismo americano, o expressionismo abstrato americano, e olhar os quadros, por exemplo, de de Kooning, não sei se você fala de Kooning, né? Você vê a técnica do Kokoschka ali, né? Só que o de Kooning leva isso para uma abstração enorme, né? O Kokoschka era impressionante, né? Essa coisa de expressionismo, impressionismo, isso aí são definições assim abstratas, são definições artificiais. Porque assim, o Kokoschka é expressionista, mas e daí, né? Eu lembro de eu li um livro enorme sobre expressionismo, e na introdução do livro, o próprio escritor falava, olha, essas definições são artificiais. Não, se você perguntar para um pintor expressionista, você é expressionista? Eu não sei o que eu sou. Né? Então, os críticos de arte, eles colocam esses títulos assim, mais ou menos para definir um campo, né? Não deixar muito solto, mas não tem muita explicação do que é expressionismo, impressionismo. Tem uma explicação histórica, né? Claro. Não, os impressionistas era uma palavra até pejorativa, né? Os críticos olhavam e falavam, isso aqui não é, eles querem causar impressão, são impressionistas. Mas não tem uma explicação técnica sobre isso aí. Você não consegue olhar um quadro e falar assim, isso aqui é impressionismo, isso aqui é expressionismo. Mas o importante do Kokoschka é a técnica de pintura dele, que era uma coisa impressionante, fabulosa, né? De uma complexidade muito grande. Né? Isso eu conhecia muito bem dele. Não tem muito. O treinamento foi imitar alguns quadros do Kokoschka, tentar entender como é que ele fazia a técnica, qual a cor que ia no fundo, qual a preparação, se a tinta ia molhada ou seca. Era essa complexidade. Né? É muito difícil explicar isso em palavras, tem que praticar muito bem isso. Mas era um pintor muito complexo, muito técnico. Né? Bom, também uma coisa interessante foi que ele foi colocado aí como um dos artistas degenerados, né, pelo nazismo. Ele que era austríaco, mas a sua principal atividade foi na Alemanha. Né? E como o Jota falou, esse grande pintor foi colocado aí pelos nazistas como arte degenerada. Né? O que é interessante da gente entender, né, como que o fascismo, né, é totalmente inimigo das artes, da criação, né, do desenvolvimento da sociedade, do desenvolvimento humano. Né? Bom, Jota, comentários aí, pra gente poder tocar para frente nossa pauta? O fascismo, como você falou, o fascismo ele tenta impedir o desenvolvimento. O surgimento de Kokoschka era um avanço para a pintura assim, extraordinário. Extraordinário. Então, logicamente, quando você tem um avanço extraordinário, as pessoas que não acompanham esse tipo de arte ficam para trás, né? Acham aquilo que é um absurdo, olha que porcaria, tudo deformado, tudo fora de. Mas é um avanço extraordinário. E o fascismo sempre é contra essas coisas. Né? Eles gostam do conservadorismo, aquela coisa toda. Mas o Kokoschka foi um avanço extraordinário. Pena que ele não é tão conhecido assim pelo público. Né? Isso é uma pena. Jota, já que a gente está falando de fascismo aqui, eu queria... nós temos alguns temas aí para levantar, mas vamos... Eu costumo deixar os temas principais dos programas mais para o final, mas hoje eu vou abrir uma exceção. Como nós temos alguns debates para fazer aí sobre alguns artistas, eu queria levantar algumas notícias aí das últimas semanas, né? A primeira delas, e que é nosso tema aqui de hoje, é o problema da Ancine. O governo Bolsonaro, colocou aí mais um militar para gerir a Secretaria de Cultura, né? Mais um setor da Secretaria de Cultura, na verdade. Ele colocou um militar, ele colocou um capitão de mar e guerra da Marinha para supervisionar contas de projetos audiovisuais na Ancine, né? Ele delegou então a esse militar,
a função aí de superintendente de prestação de contas, decisões sobre a aprovação de parcelamento de débitos relativos a projetos audiovisuais, reparcelamento de débitos e sobre suspensão de juros e multas. Quer dizer, ele colocou um militar ali para supervisionar as verbas que seriam destinadas ou que estão sendo usadas para projetos nos filmes, né? Segundo informações aqui da imprensa golpista, a Ancine informa que em julho 4.219 longas-metragens e séries estão com as suas prestações de contas em aberto, né? E esse militar aí foi colocado para... Algumas dessas obras, inclusive, foram produzidas há quase 20 anos. Isso daqui é o pretexto que eles escolheram aí para colocar alguém para supervisionar as contas da Ancine. Ao mesmo tempo, né, nós temos aí também, quase que no mesmo momento, uma notícia de que, também aqui na imprensa burguesa, produtores desabafam sobre filmes parados na Ancine. O último projeto que foi aprovado pela Ancine foi há 10 meses. Né? Quer dizer, chegou ao ponto de que o Ministério Público ele questionou a entidade, a Ancine, sobre o baixo número de aprovação de obras para captação de recursos no Fundo Setorial do Audiovisual. Né? Isso tudo aqui mostra, né, já que a gente falou de como o fascismo é inimigo da cultura, da criatividade, etc. e tal, isso aqui mostra bem, né, uma coisa que a gente sempre fala aqui nos nossos programas e tem falado na nossa imprensa, né? Como que o golpe e depois o próprio governo Bolsonaro aprofundou aí um ataque contra a cultura, né? A ponto de que você tem aí um setor que... E também, assim, é bom dizer, né? Não sei o que o Jota acha, mas o cinema, inclusive, ele é um setor da cultura que, inclusive, é o que tem mais potencial, inclusive, para dar lucro. Tem bastante empresas envolvidas aí na criação do cinema, etc. e tal. Se está assim com o cinema, né, parado, né, há 10 meses, imagina o resto da produção cultural no país, né, que é muito mais dependente, por exemplo, de financiamento do Estado, etc. e tal, para se desenvolver, né, o teatro, as artes plásticas, espetáculos aí de dança, qualquer coisa assim. Como que isso daí está totalmente parado no governo Bolsonaro e com o golpe, né? Então, acho que essas duas notícias aqui que se complementam mostram bastante a situação da arte, né, no golpe. Mais uma vez, né, uma coisa que a gente já vem falando bastante aqui, é como o golpe de Estado está devastando a cultura nacional. E agora, com a pandemia, a coisa piorou bem, né? E o Bolsonaro colocou esse militar aqui, que é para, digamos assim, para controlar ainda mais o que está sendo produzido. Bom, Jota, você quer comentar alguma coisa? Aquela ideia, né, as pessoas acreditam na democracia burguesa. Não, democracia todo mundo faz. Gente, isso é uma palavra. O capitalismo não convive com a democracia. São antagônicos. O que o capitalismo faz é criar mecanismos de controle à cultura. Né? São mecanismos de controle. Você deixa a cultura florescer, mas controlada. Você não deixa o povo se expressar de uma maneira livre, né, plena. Você tem que ter mais um mecanismo de controle. Então, a democracia burguesa vai criando esses mecanismos de controle. Né? Você não deixa a arte florescer de uma maneira plena. Né? Esse do general na Ancine é típico isso aí. Né? Com um generalzão lá para controlar a Ancine. Né?
A Ancine em si já é um controle estatal, né? Já é um controle estatal da arte. Tudo bem, eles promovem a arte e tal, né? Mas já é em si, dentro da democracia burguesa, um tipo de controle. Ainda põe um general lá dentro para controlar o conteúdo dos filmes, é isso, é o fascismo. Né? O que o macatismo fez nos Estados Unidos contra a arte foi uma coisa assustadora. Você pega a arte americana, antes, o macatismo foi lá de 1950, 57, uma coisa assim, né? 7 anos, ou até um pouco mais. A arte americana, antes disso, era uma arte muito potente, muito, muito. Você pega o cinema americano, os escritores americanos, era uma coisa assim impressionante. E o macatismo veio para controlar isso aí. Né? Colocar a gente na prisão, começar a pressionar, intimidar as pessoas, porque a pessoa fica, o artista fica com medo. Né? O Chico Buarque falava muito aquela coisa, a pior coisa que acontece com o artista é a censura interna. Né? Na ditadura militar, os artistas, você nem precisava censurar o sujeito. O sujeito já vinha com uma censura interna, ele sabia que a música não ia passar, ele sabia que a peça de teatro dele não ia passar, então o cara já se podava interiormente. Né? Esse é o sistema fascista. Né? O sistema fascista não precisa ser tão brutal assim como os militares foram, né? De ir lá e censurar na porrada. Depois de um tempo, as pessoas já entendem como funciona o esquema e as pessoas se autocensuram. Né? É o pior tipo de censura que existe, que é a censura que você já sabe como é o esquema e o próprio artista já não vou mexer com esse tema porque não vai dar certo, não vou mexer com isso porque não vai dar certo. São os instrumentos de controle da cultura, isso existe em todo, né? Na arte, no jornal, o jornal escolhe lá um cartunista lá que concorda com o esquema do jornal e põe lá sobre rédea curta. É assim, isso é a tal democracia burguesa, que é um sistema de controle sutil. Se você não acompanhar de perto, você pensa, tá todo mundo livre para falar o que quiser. Não é. É um sistema de controle muito grande. Principalmente da música. Do cinema nem falar, porque o cinema o sujeito precisa de muito dinheiro para fazer um filme. Né? Ele precisa de muito recurso, não é como a música, você pega um violãozinho e faz uma música. Então os sistemas de controle são muito grandes, ainda mais no general, é impressionante. Né? É isso que eu falar. Ô, Jota, já que a gente falou isso daqui, queria ligar com o próximo tema, que já que você falou do macartismo e tal, do exemplo da democracia burguesa, etc. No dia 11 de novembro, o escritor e roteirista norte-americano Howard Fast completaria 106 anos de idade, né, no dia 11 de novembro. E eu destaquei aqui o nome desse escritor porque ele é um escritor norte-americano muito importante, né? Embora não tão conhecido, mas ele tem aí, para vocês terem uma ideia, ele escreveu, ele fez o roteiro, ou ele escreveu, agora me deu branco aqui, sobre, que deu origem ao filme Spartacus, por exemplo. Né? E o Howard Fast, que era uma figura aí de esquerda e tudo mais, foi preso por 3 meses pela democracia norte-americana, pelo macartismo, porque ele foi obrigado a fornecer para o Comitê de Atividades Anti-Americanas dos Estados Unidos os nomes dos contribuintes de um hospital destinado a atender refugiados e feridos da Guerra Civil Espanhola. Né? Então, eu acho que é muito interessante isso daí, porque ele foi preso, né? Porque ele se recusou a fornecer esse nome. Mas é interessante também que não é que ele se recusou a fornecer os nomes de pessoas que o governo norte-americano considerava perigosos terroristas, comunistas, etc. e tal, né? São pessoas que doavam para um hospital de refugiados da Guerra Civil Espanhola, né? E ele foi preso por se recusar
a fornecer esses nomes aí, né? Esse era o macartismo na democracia norte-americana. Eu acho que o nome dele aqui é muito importante para lembrar aqui, né? Nesse último 11 de novembro, que foi a data de aniversário dele, para lembrar justamente esse problema, né? A democracia norte-americana vive falando das ditaduras aí, né? Ditadura em Cuba, a ditadura na Venezuela, a ditadura na Coreia do Norte, no Irã, até na Rússia, etc e tal, mas na realidade a pior ditadura que você pode ter aqui é a ditadura da democracia norte-americana, né? Quando eu vi essa coisa da Lava Jato, quando começou a Lava Jato, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o macatismo. Eles usavam os mesmos métodos do macatismo, idênticos. Você pegava um sujeito, fazia uma acusação, pegavam lá um artista, lá fazia uma acusação, e falava assim, olha, sua carreira acabou, você não vai conseguir mais emprego, mais nada. A única maneira de sair disso aí é você entregar uns amigos, falar umas mentiras sobre uns amigos seus aí que estão envolvidos com o comunismo para a gente prender esses caras. Era assim, nesse nível. Era o estilo Moro, né? Eu acho que o Moro conhecia muito bem o macaquinho. Né? Foi uma coisa assustadora que aconteceu nos Estados Unidos. A única pessoa, o único artista que eles não conseguiram colocar a mão, mas tentaram, foi o dançarino, como é que é o nome dele? Jim Kelly, acho que é o nome dele, Jim Kelly. É um famoso dançarino, fez o Americano em Paris, fez o Dançando na Chuva, é o dançarino do Dançando na Chuva, acho que o nome dele é Jim Kelly, não sei. Eles não conseguiram colocar, foi o único artista que eles não conseguiram atingir por causa da fama dele. Ele era considerado uma glória nacional. Né? E ele mandou o McCartney, usou até a palavra F contra o McCartney, né? Mandou ele se, né, para aquele lugar, publicamente, falou: McCartney vai para aquele lugar, xingou o cara. Ninguém colocou a mão nele. O resto foi uma limpeza geral. Né? A arte americana mudou completamente depois do McCartney. Completamente. E os artistas começaram a ficar com medo. Né? Eles não tinham mais emprego, não tinham mais trabalho. É interessante assistir um filme do Woody Allen, chama The Front. Não sei quem é em português, acho que é o Testa de Ferro por Acaso. Em português ele chama Testa de Ferro por Acaso. É a história de um escritor americano que o macartismo criou uma lista negra. Né? A lista negra são nomes proibidos de entregava uma lista negra para grandes produtores de cinema, de jornais, falaram: você não pode empregar essas pessoas. Proibido. E esse escritor estava na lista negra. Né? E ele achou um sujeito lá para ser chama o escritor fantasma dele. É um filme de comédia muito engraçado. Assista, Testa de Ferro por Acaso. Que descreve muito bem o macartismo que era. Né? E eram coisas absurdas, porque o que aconteceu no Brasil também, né? Eles a ditadura destruiu a carreira de milhares de artistas. Milhares, colocou na prisão, uma coisa assim assustadora. Né? E as pessoas falam assim: não, a democracia, eu não entendo as pessoas falarem em democracia. Gente. Só olhar o passado, o massacre que foi contra a liberdade de expressão, e sempre essa desse massacre, as pessoas falam em democracia. As pessoas não têm ideia do que acontece com os artistas. Né? A intimidação é muito grande. Né? Porque os artistas dependem de companhias, né? De grandes companhias, de grandes gravadoras. E sem eles não vão conseguir ir para frente. Né? E o massacre é muito grande. Isso aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, e aí continua acontecendo, né? Ancine, a democracia burguesa, eles querem controlar totalmente a cultura. E esse Howard Frost, ele foi um exemplo disso aí. Né? Foi um dos milhares de pessoas que passaram por esse problema, né, nos Estados Unidos. Uma limpeza impressionante que eles fizeram.
A arte americana, hoje em dia, essa arte de Hollywood, você vê no cinema, esses Oscars, isso é uma arte extremamente controlada. Você vê que parece uma coisa pasteurizada. Né? Você vê um filme americano, você viu 200. É idêntico, parece que o mesmo diretor fez tudo. Né? Uma coisa pasteurizada, uma coisa. Parece tudo igual, né? Que é extremamente controlado. Extremamente. Se você quiser ser um grande diretor, fazer parte do clubinho, você tem que fazer aquele filme, né, como eles querem. Nem precisa censurar. O próprio artista, o próprio diretor, o próprio roteirista já se censura, sabe que aquilo ali não vai passar. Hoje em dia, a arte americana é extremamente controlada. Eles já tiveram a experiência do marcatismo, já sabem como a coisa funciona. Eles querem fazer a mesma coisa no Brasil. Mesma coisa. Controlar a arte, né? Deixar o artista assim, chama no rei, assim, segurar o cara. É. O Arthur Freitas está lembrando aqui que o filme Trumbo fala sobre o macartismo. O Trumbo, que era também um roteirista, né? Comunista, que sofreu também com a perseguição do macartismo, né? Bom, o Howard Fest, entre algumas obras importantes dele aqui, tá A Paixão de Sacco e Vanzetti. Ele era um escritor fundamentalmente de romances históricos, né? A Paixão de Sacco e Vanzetti, conta a história aí dos dois militantes anarquistas, né, que foram acusados aí de um assassinato e condenados à morte, que gerou aí, inclusive, uma campanha internacional pela libertação deles. Um romance histórico sobre o Tomás de Torquemada, também, né, da Inquisição, e o Spartacus, que é a obra mais importante dele. Virou filme também. Acho que o filme é do Kubrick, não é, o Jota? Ah, não me lembro, não. Eu acho que o filme Spartacus é do Kubrick, se não me engano. E... É um dos maiores diretores americanos. Coisa fantástica. Eu vou confirmar aqui, mas acho que é do Kubrick, sim. E ele escreveu o Spartacus sobre o escravo, né? O Spartacus na Roma Antiga. Bom, vamos lá, Jota, vamos continuar aqui nossos temas. Eu queria falar sobre o Villa-Lobos. Hoje é aniversário de morte do Villa-Lobos e eu propus aqui para a gente falar um pouquinho sobre ele, né? Acho que a gente pode com tranquilidade falar que ele é o mais importante compositor de música, pelo menos da música erudita brasileira, né? E ele, no dia 17, hoje, 17 de novembro de 1959, falecia aí o Villa-Lobos, né? E o Jota falou que tem bastante coisa para comentar dele. Eu queria que o Jota falasse, depois, inclusive, que o que a gente vai falar um pouco do Villa-Lobos aqui tem a ver com também depois o nosso próximo tema, sobre o cartunista Lan, né? Bom, Jota, passar a bola para você e começar falando do Villa-Lobos. O Villa-Lobos, você pode colocar ele como o músico mais importante do Brasil. O que ele fez na música é uma coisa monumental, é o nosso Beethoven. Né? E essa coisa de definir o Villa-Lobos como música erudita, são definições assim artificiais, né? Você falar o que é música erudita, o que é música popular. Né? São aquelas definições artificiais, né? Que o sujeito fala assim, isso aqui é arte, não, isso aqui é arte. Né? O rico faz arte, o pobre faz artesanato. Né? Coisa assim absurda. Né? A classe média faz música erudita. Não, o povo faz música popular. São definições completamente artificiais. Que muitos críticos de música já não aceitam mais. Né? Você pega um compositor como o Gilberto Gismonti, o que ele faz? É música popular ou é música erudita? Se você escutar aquilo, você não sabe. Né? Mas o Villa-Lobos era tido como música erudita, mas ele a origem dele é da música popular. Ele tinha um conhecimento de música popular muito grande, de chorinho, de samba, e ele incluía tudo isso na obra dele. Né?
Ele é considerado o cara que descobriu o violão na música erudita, né, na música clássica. Ele descobriu o violão, colocou o violão na sala de apresentação, né, da música erudita. Os 12 estudos dele são uma obra-prima. Assim. Qualquer pessoa que queira ser um violonista profissional, tem que passar pelos 12 estudos de valores. Isso assim, em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. Você vai numa academia de música lá, sei lá, na Hungria, lá no cantinho lá, o cara tocando violãozinho, o professor vai dar os 12 estudos de valor para vocês. Assim, no mundo inteiro. Assim. A importância dele foi gigantesca. E ele foi descoberto na Inglaterra, né? Os ingleses que descobriram mais ou menos os ingleses. E ele, na Europa, ele era tido como um compositor exótico. Né? Eles nunca tinham escutado esse tipo de música. Nunca tinham escutado. Uma música que misturava samba com chorinho. Né? Ele é um exímio chorista. Né? E ele é um cara que faz contraponto, né? Por isso que ele fez as baquianas brasileiras. Ele achava que existia uma conexão entre o chorinho e Bach. Né? Bach era o mestre da fuga. Né? O que é a fuga? A fuga é um contraponto, né? Várias vozes. Né? E o chorinho é a arte do contraponto. Então ele achou uma coisa assim interessante entre a Bach, que era do século XVI, acho, né? E o chorinho moderno, né? O Pixinguinha, ele achou uma conexão musical assim, é a mesma coisa. Né? Como o Raul Seixas achou uma conexão entre o baião de Luiz Gonzaga e o rock de Elvis Presley. Né? Ele faz o rock baião, que é praticamente a mesma coisa. Então essas definições culturais são muito artificiais. Né? O Vila-Lobos é algo assim, espetacular, né? É um grande compositor. Né? E ele fez canções maravilhosas. Você pega, até hoje em dia, as cantoras populares, né, gravam música do Vila-Lobos. Você pega. Desculpa. Você pega a Bethânia, por exemplo. A Bethânia gravou o Canto do Pajé, que é a coisa mais linda. Foi um canto que ele fez para um coral de crianças. Né? E Villa-Lobos foi o compositor oficial de Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas queria exaltar a cultura nacional. Né? Getúlio Vargas é interessante na questão de cultura porque ele descriminalizou a cultura popular, que antes dele era criminalizada, dava cadeia. Você ser sambista no Brasil era cadeia. Né? E Getúlio Vargas, ele precisando do apoio popular, tinha mais apoio da burguesia, né? Precisando de apoio popular, ele descriminaliza toda a cultura nacional, o samba, o carnaval, e elege Villa-Lobos como um grande representante da nossa música, da nossa cultura. Você tem toda uma linha de prestígio da cultura nacional que vai desde Getúlio Vargas até os festivais da Record. Né? Você vê os festivais da Record, aquela música regional, música popular brasileira, o samba. De onde vem tudo aquilo? Vem da política de Getúlio Vargas, né? Da política de descriminalização da cultura popular, que foi um aspecto importante da nossa cultura. E você entra na ditadura, quando você entra na ditadura, tudo isso é destruído. Né? Toda essa cultura popular, da exaltação, da valorização da cultura popular é destruído. Você ligava o radinho na ditadura, você escutava rock americano. Eu lembro quando criança, falei, que música é essa? Eu nunca escutei na minha vida. Né? É uma coisa impressionante. É um assunto interessante discutir essa coisa da colonização cultural. Né? Mas Villa-Lobos é impressionante. Não sei mais o que falar do Villa-Lobos. Eu ia falar do dia inteiro. Isso aí. Só antes de continuar aqui, agradecer o Para Que Postar Só Tem do Face, que mandou um super sticker pra gente. Muito obrigado. Também um abraço aí pro Arthur Freitas, pro Fernando dos Santos Júnior, ao vivo, Márcia Souza, Clarete Arias, Luiz Faria, ELG, Alexandra A. Pinto, também está aqui com a gente. Ela lembra que o Charlie Chaplin também foi vítima aí do macartismo, muito bem lembrado.
Vida de Prédio está aqui também com a gente. Goku, 1552. E é o seguinte, também confirmando aqui, os companheiros confirmaram que o filme Spartacus realmente foi feito pelo Kubrick, né? Uma obra-prima do Kubrick aí. E estrelado aí, o papel principal pelo Kirk Douglas. Ganhando, inclusive, vários Oscars aí. Bom, Jota, eu queria levantar aqui um tema que você propôs para a gente falar, e já pedi para a produção deixar aí engatilhado algumas ilustrações, que foi o falecimento do cartunista Lan. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do cartunista, da importância dele, e enquanto isso a produção fosse passando também algumas imagens aí que a gente separou dele. Bom, Lan é aquele caso clássico, né, do italiano que vem para o Brasil e se apaixona. E o Lan, ele tem aquela mesma coisa que estava falando do Vila Lobos, né? Ele vem naquela leva de exaltação para o nacionalismo. Você vê que ele coloca, ele faz desenhos maravilhosos das mulatas e sambistas. Aí está aparecendo o Cartola, né? Ele fez um desenho espetacular do Cartola. Naquela época o Cartola não era Cartola, não era famoso, assim, era um cara de morro, assim, que pouca gente conhecia, né? E ele faz as cenas das mulatas dançando, daqueles bares, né? Aqueles bares com cerveja, samba, mulata, que ele se apaixona por isso aí. Isso aí tá ligado que ele começou a carreira na Última Hora, né? Um jornal, acho que é o jornal do varguismo, né? Que seguia a mesma linha do varguismo. E tinha essa linha de exaltação da cultura nacional. E ele foi um esplendoroso. O traço do Lan foi imitado por milhares de ilustradores. Até hoje em dia você vê ilustrador francês, ele vem do Lan, né? Ele tem um traço muito característico. E ele tem uma coisa que você mal consegue distinguir entre cartoon e arte, né? Você olha para um desenho do Lan e fala assim, bom, isso aqui é uma arte para se colocar numa exposição ou é um cartoon de jornal? Né? Você não sabe. Você tem essa coisa, né? Porque essas definições são artificiais, né? São artificiais. Grande desenhista, né? Espetacular desenhista e grande pintor. Ele pintava também, né? Fazia caricaturas, né? Hoje em dia, a maioria dos caricaturistas foram muito influenciados pelo Lan. O Lan se colocava nos seus cartoons. Sempre estava ele no meio das mulatas. Mas ele vem nessa mesma linha do Vila Lobos, da exaltação da cultura popular, que é muito importante. Né? Que era uma cultura criminalizada. Era criminalizada. Né? Hoje em dia o samba, o carnaval, o futebol é um grande o carro de frente do Brasil. Né? Você fala em Brasil no exterior, o pessoal, samba, carnaval, futebol, né? E essa cultura toda era criminalizada no passado. No passado, antes de Vargas, né, antes do segundo governo de Vargas, o brasileiro de classe média burguês queria ser europeu. Ele odiava tudo que era brasileiro. E até hoje você tem isso aí, né? Essa classe média fascista coxinha, eles odeiam tudo que é no Brasil. Tudo que é no Brasil. Né? Esse conservadorismo continua ainda. Muito. E eu acho importante essa leva de músicos, de artistas, que pegaram o nacionalismo como uma forma de expressão. É importante, né? Muito importante. Você descriminalizar toda essa cultura do povo, cultura popular mesmo. Né? E o Lan foi um desses aí. Né? E Cavalcante, Lan, Vila Lobos. Né? Isso é importantíssimo. Acho que é mais importante até hoje em dia, porque hoje em dia estão tentando voltar ao passado. Né? Você conversa com um coxinho, o cara acha que o Brasil não produz arte. A arte brasileira é tudo uma porcaria, cinema é uma porcaria, música é uma porcaria, tudo americano é bom. Né?
é a mesma mentalidade de 1930. Né? É uma coisa assim. Né? Então teve esse movimento que começa com Getúlio, da cultura nacional, da valorização da nossa cultura, da nossa arte, da nossa música, do nosso futebol. Né? Isso é importante. O Lan é um grande representante disso aí. Interessante, ô Jota, que você falou dos coxinhos, né? A gente colocou o tema de hoje sobre o Bolsonaro. Você coloca o nome Bolsonaro, aí os robôs do Bolsonaro começam a aparecer no chat. Achei engraçado que apareceu aqui 3 de uma vez. Achei bem... Vieram dar uma audiência aí pra gente. Muito obrigado pela audiência aí dos robôs do Bolsonaro, ou bolsominions, ou qualquer coisa assim. Seguinte... Continuando aqui, o nosso tema aqui do programa, eu queria só mostrar aqui algumas coisas da nossa loja do PCO. Aqui está. Lojadopco.com, você encontra aqui, ó, essa garrafinha para você conservar sua água fresquinha. Aqui a caneca de chopp. Tudo isso é da linha dos 80 anos do assassinato do Trotsky. Aqui também o boné. Aqui está o boné. Tem imã de geladeira. E abridor de garrafa. Também pode ser um chaveiro. Tudo isso da linha aí dos 80 anos do assassinato do Leon Trotsky. Bom, continuando aí. Nós temos também eu queria falar aqui uma outra notícia rapidamente, que é sobre o Ennio Morricone, né? O Ennio Morricone, que faleceu recentemente, faz algumas semanas, e deixa eu só achar aqui aqui achei. E agora está sendo lançado aí um álbum póstumo do Ennio Morricone, mostrando o lado B do compositor italiano. E o Morricone, que foi um dos principais compositores aí de trilhas sonoras do cinema nacional. Ele morreu, na verdade, falei algumas semanas, acho que eu estou sem noção de tempo, né, por causa da pandemia. Na verdade, ele morreu em julho. Já vão aí alguns meses. Morreu aos 91 anos. E eles estão lançando aí então esse álbum de músicas aí de lado B, músicas mais desconhecidas do Ennio Morricone, que tem aí alguns clássicos aí do cinema nacional, do cinema mundial, né? Das trilhas de filmes, por exemplo. Inclusive, a trilha, a gente falou aqui do romance A Paixão de Sacco e Vanzetti, do Howard Fest. O Ennio Morricone fez justamente a trilha também do filme sobre o Sacco e Vanzetti. Uma das trilhas aí famosas que ele compôs, né? Entre outras várias trilhas. Então aí fica a notícia desse lançamento desse disco, desse álbum póstumo aí do Ennio Morricone, que é um dos mais importantes compositores de trilhas sonoras aí no país, né? Você conhece, Jota, a obra dele? Alguma coisa? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece o Ennio Morricone sem conhecer os filmes que ele fez, as trilhas sonoras são maravilhosas. Né? Você tem grandes compositores para trilhas sonoras de cinema. Você tem na Itália o Ennio Morricone, você tem na França, eu não vou lembrar o nome do cara. Na França tem um. No Brasil você tem um fantástico compositor de trilha sonora. Também não vou lembrar o nome. Foi ele que fez a Manhã de Carnaval, né? Manhã tão bonita, manhã. Era um violonista brasileiro. O João Gilberto adorava ele. E ele se tornou nos Estados Unidos um grande compositor de trilha sonora, né? Foi para os Estados Unidos. Acho que hoje você tem vários americanos, vários brasileiros também nos Estados Unidos com trilha sonora, né? O Dori Caymmi é um deles. Né? Mas não vou lembrar o nome desse brasileiro. Como é que pode? Né?
fez o Manhã de Carnaval. Vamos ver se alguém no chat lembra. Assim, Manhã de Carnaval. Ele fez a trilha sonora de Orfeu da Conceição. Ele se tornou um grande compositor de trilha sonora nos Estados Unidos, como Ennio Morricone. O Ennio Morricone é mais conhecido. Não sei se vocês já viram o Dólar Furado, né? O famoso filme Dólar Furado. A trilha sonora dele. Mas é uma coisa assim, mas eu não conheço a obra dele, assim, o lado B, assim, a obra orquestral dele. Não conheço. Bom, outro aniversariante, digamos assim, dessa semana, amanhã, é aniversário de morte do Aleijadinho, né? Que é aí o grande escultor brasileiro. E eu queria... Jota, eu sei que você comentou comigo que conhece muito pouco da obra do Aleijadinho, eu também não conheço muito da obra dele, mas lendo sobre o assunto, uma coisa que me chamou muita atenção do Aleijadinho, né, é que ele é considerado o principal artista do barroco nas Américas, em toda a América, né? E quando você ouve falar do Aleijadinho, muito pouco se valoriza, né, sobre ele, né? O pessoal, não, tem o Aleijadinho lá que fez o barroco mineiro, né? Mas a importância dele, como é bem tradicional dos artistas brasileiros, fica deixado aí para segundo plano, né? Como se não fosse grande coisa e tal. Mas me chamou muita atenção quando eu fui ler um pouco sobre ele, dessa importância que ele tem como o principal nome do estilo barroco, né? Nas Américas, né? Justamente por isso daí impulsionado aí pela riqueza, né? Pela economia que foi a extração do ouro, né? Em Minas Gerais, né? E eu acho que queria que você comentasse esse aspecto aí dos artistas brasileiros que não são devidamente reconhecidos, em primeiro lugar, dentro do próprio país, né? O que salta aos olhos no Aleijadinho é o seguinte: quando você começa a estudar arte barroca, o seu olhar começa a se acostumar com aquele estilo, né? Você vê o estilo barroco na Europa, daí você vem para a América Latina, você vê o estilo barroco na América Latina, que tem uma pequena diferença, mas não é tão grande, né? Você acostuma os olhos de ver aquele estilo. Quando você chega a Aleijadinho, eu lembro a primeira vez que eu Aleijadinho, eu falei assim, não, aqui não é barroco. Isso aqui não é barroco. Ele tem um toque de modernismo muito grande. Você olha as estátuas de Jardim, você fala assim, não é um barroco típico. Para quem conhece a obra de Picasso, olha Gila Jardim, você fica olhando com curiosidade. Ué, o Jardim não morou na mesma época que Picasso e tinha uns traços de arte moderna assim que saltam aos olhos. Né? Isso que é interessante no Jardim. Né? O barroco dele tem um estilo de modernidade muito grande. Não é um barroco clássico como você conhece, né? Isso que é impressionante no Jardim. Eu acho que isso que chama a atenção da geração moderna. Que a geração moderna olha o Jardim, você vê, eles se identificam com a arte do Jardim, se identifica com a arte moderna. Não é um barroco típico. Presta atenção, quando você for ver. Eu vi as estátuas de Jardim assim, ao vivo, fui lá, né? E você vê assim, não é um barroco clássico, um barrocão, assim, não. Tem uns traços de modernidade aí. Né? Que eu acho que alguns escultores brasileiros puxaram isso aí. Né? Você pega alguns escultores brasileiros, olharam o Jardim e falaram, isso aí tem um traço de modernidade nosso. Né? E pena que eu não conheço nada da vida do Jardim. Acho que, não sei se foi escrito alguns livros sobre a vida dele, a biografia dele. Né? Não conheço muito bem, não. Mas é umas coisas da arte nacional que muita gente não presta atenção. É impressionante. Você vê num país de periferia, que chama de periferia do capitalismo, um país colonizado pelos Estados Unidos, culturalmente, você começa a não prestar muita atenção à nossa arte. Né? Eu concordo muito com o Tim Maia. O Tim Maia falava uma coisa impressionante. Ele falava assim, olha, e Maia falou assim: eu conheço a música do mundo inteiro. A melhor música popular que se faz no mundo está aqui no Brasil.
Eu acho exatamente isso. No Brasil nós temos o melhor futebol do mundo e a melhor música popular do planeta. Não tem ninguém igual, nenhum país do mundo faz música popular como a gente faz, com a importância que a gente tem. Talvez a música americana, falando do jazz, do blues americano, né, seja um pouco mais como nós aqui. A riqueza da música popular brasileira não se encontra em país nenhum do mundo. É muito rico. E influenciou o mundo inteiro. Né? A música popular brasileira influenciou o mundo inteiro. É, Eu conheço amigos meus que foram músicos dos Estados Unidos e Europa e eles valorizam demais o músico. Demais. Quando o cara fala assim, você é músico brasileiro, opa, traz aí pro conjunto. Porque o músico brasileiro é muito valorizado no mundo inteiro. Coisa que o brasileiro não sabe. Quando você conversa com o brasileiro, ele fala assim: nossa música aqui é a música americana. Não, não, não. Nossa música tem uma importância mundial gigantesca, que nem o nosso futebol. Nosso futebol domina o mundo inteiro. A música popular brasileira domina o mundo inteiro. Eu podia falar aqui um montão de coisas. Até os Beatles fizeram bossa nova. Até os Beatles. A influência é muito grande. É muito grande. bem lembrado, é isso mesmo. Acho que essa ideia aí da desvalorização é bem para desmoralizar o brasileiro, né? Como a gente vem falando, principalmente no caso do futebol aqui. Bom, vamos lá. Jota, para a gente terminar, vou pedir para a produção colocar algumas charges aí que você fez recentemente. E aí você vai comentando, como a gente sempre faz aqui no programa. A gente vai passando e você comenta rapidamente aí a charge, que obviamente, sempre tem alguma ligação com algum acontecimento recente, né? Isso é bem recente, eu vi hoje essa daí. Não estou vendo a charge aqui. Qual que é? Essa é a do Plim Plim. Tá. O vídeo aqui está atrasado um pouco. Então, a do Plim Plim é o resumo da eleição, né? Resumo da eleição. Você olha assim, os candidatos eleitos foram tudo do Centrão. Centrão, direita, ganhou, né? Ganhou. E como sempre, isso aí aconteceu. Isso aí não tem nenhuma novidade. Sempre foi assim. O Centrão ganha, eleições municipais, o Centrão ganha direto no Brasil. Né? E, isso é dominado pela Globo, Estadão, Veja e Folha, né? O campo está armado para a Globo e o PIG lançar um novo Biden brasileiro. Eu estou curioso quem vai ser o Biden brasileiro. Né? Em 2022 vai ser o Bolsonaro, o monstro, né? como fizeram lá com o Trump e o monstro, o Bolsonaro, o monstro, e agora o Biden brasileiro, sei lá, pode ser Moro, Huck, Dória, eles vão inventar um. Daí, olha aí, o bonitinho aí, né, falando bonito, apoiando as pautas minoritárias, aí o Biden brasileiro, eles estão preparando o campo para isso. Já ganharam as eleições, o Centrão está eleito aí. Olha, em 2022, escrevam o que eu estou falando, vai ser a mesma coisa. O monstro contra o Biden brasileiro. Queria saber quem que eles vão escolher, mas eles vão escolher. Vai vir da frente ampla, com certeza. Isso vai estar ao frente ampla. Mas essa charge é mais ou menos o resumo das eleições. Né? Foi as eleições. Ótimo. Aí. Essa pólvora é boa? É sensacional. Essa aí foi foi da comentário do Bolsonaro sobre a pólvora, né? Eu fiz uma ligação entre a pólvora dos militares, né, que é sensacional, e dos 39 quilos de coca. Não é como o pessoal esqueceu isso aí, né? 39 quilos de cocaína sendo traficado no avião presidencial. Gente do céu, né? Essa coisa do militar cheirador, né? Então, que pólvora eles vão usar? Vão usar a pólvora sensacional dos militares, né? Coca. Tem outra aí. Próximo. Eleição dos Estados Unidos, injeção na testa.
É o que temos de menos pior. Você estava falando, né, do Biden, do monstro contra o Biden, né? Sempre foi assim, né? Sempre o que temos de menos pior, né? Mas o que temos de menos pior é uma injeção na testa. Né? Essa tal democracia dos Estados Unidos. Né? Eu acho que o Rui falou isso aí, que essa coisa do menos pior, do mal menor, você tem 20 anos de PSDB no São Paulo, né? Essa coisa do, vou votar no mal menor, vou votar no que temos de menos pior. E é 20 anos de PSDB em São Paulo. Mesma coisa nos Estados Unidos. Estados Unidos toda eleição é assim, eu vou votar, o Pizarrone contra o Satanás, né? O pessoal fala, vou votar no Satanás, que é menos pior. E essa é a história da eleição americana. Essa tal democracia burguesa, falando tanto, adoramos tanto, né? Que o Haddad fala, democracia burguesa, democracia. É isso aí, é injeção na testa, todo ano. E a próxima é do Amapá. Essa é do Amapá. Privatizações do Amapá levou a isso, né? Levou a isso. Olha só a tragédia. Estava vendo os vídeos do Amapá, assim, que você pega no YouTube, gente, que coisa horrorosa. E aí, o que é isso? É o resultado das privatizações. Né? A beleza da privatização, do mercado privado entrando para trazer o progresso. Olha o progresso. Sem luz, sem água, sem telefone, sem nada, né? Agora você não vai precisar de dinheiro para pagar nada, né? Porque não tem nada, né? Voltar à idade da pedra. Isso é impressionante, né? Privatizações. Eu gostei dessa charge porque a CUT Brasil publicou ela. Falei, nossa, se a CUT gostou, porque é boa. Coxinha, né, de verde e amarelo ali. Orgulhoso de não ter que gastar mais com água, luz, porque também não vai ter, né? Bom, Jota, a gente está chegando no final aqui. Queria agradecer os companheiros que nos assistiram. Apareceu aqui também o Rude Pride, o Ao Vivo, aqui com a gente, o Amaterasu Chan. Nossa, mandando aqui um abraço para vocês. E lembrar também que terça-feira que vem a gente está de volta aqui, mais um Zuela, conversa sobre cultura, mais um programa, falando de mais temas culturais aqui e da arte aqui para vocês. Jota, boa noite aí. Queria que você falasse aí suas palavras finais por hoje. Minhas palavras finais é boa noite. Vamos falar alguma coisinha aqui. O brasileiro precisa voltar eu sempre confiei na arte como nacionalismo. Quando você vive num país colonizado culturalmente como o Brasil, é uma atitude política importante você valorizar a arte brasileira. É uma atitude política, porque você é constantemente existe uma colonização cultural constante sobre o Brasil. Né? Então é muito importante você olhar para a produção artística do seu próprio país, porque nossa produção artística não é de país terceiro mundo. Nossa produção artística é de primeiríssimo mundo, é de primeiríssima qualidade. Essa é a minha fala final. É isso aí. Eu assino embaixo aí dessa questão. A Alexandra também está falando aqui sobre a música brasileira e o futebol. Muito interessante também. Bom, é isso, companheiros. A gente vai terminando mais esse Usuela e daqui a pouquinho eu tô de volta aqui com o companheiro Antônio Eduardo para falar as notícias de hoje, o resumo do dia, né? E vamos falar um pouco das eleições, lógico, fazer algumas análises iniciais aí das eleições, entrar nas polêmicas. Hoje o programa Resumo do Dia promete pegar fogo aqui, né? Por conta das análises das eleições. É isso. O Zuela está de volta semana que vem, na terça-feira, ao vivo, às 19 horas. Então fiquem ligados aí, a gente se vê. E daqui a pouquinho eu estou de volta aqui na Causa Operária TV. Então não desligue, fica aí no nosso link 24 horas. Que daqui a pouquinho eu estou de volta com o Antônio Eduardo no resumo do dia. Boa noite para todo mundo. Não deixe de compartilhar o nosso canal, não deixe de contribuir conosco, mandando seu superchat, sendo membro assinante do canal e compartilhando a Causa Operária TV. Fiquem ligados aí na nossa programação, Causa Operária TV, 24 horas no ar. Muito obrigado e semana que vem a gente está de volta mais um Usuela. Até mais, pessoal.